Eu quero que você olhe para o irmão mais bonito que está do seu lado. Essa pessoa mais bonita que está do seu lado e fala, irmão. Fala assim para ele, irmão. Irmão. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje, viu? Graças a Deus. A Bíblia nos diz a respeito da história de uma mulher que se chamava Esther. Ela era uma mulher judia, amém? Graças a Deus. A Bíblia diz assim que o povo judeu foi levado em cativeiro lá para a terra de Suzã, amém? Isso seria na Síria, não é verdade? No tempo lá dos Médios, dos persas. A Bíblia diz assim que eles foram transportados da Babilônia para a Síria, na terra de Suzã. Eles foram ser escravos, o povo judeu, amém? Amém, igreja? Amém, Deus. O povo judeu foi ser escravo na Assíria. A Bíblia diz que nesse tempo, nessa migração do povo judeu lá para a terra de Suzã, nasce uma menina chamada Esther. E ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, amém? Falem comigo, Mardoqueu. Mardoqueu. Esse homem era temente a Deus, ele era reto perante Deus, amém? Apesar de no livro de Esther não dizer o nome de Deus, tem uma prova evidente que Mardoqueu, ele era homem de Deus, ele não se prostrava perante ninguém mais. Essa era uma prova evidente que ele era homem de Deus. Amém? Aí a Bíblia fala assim, que passou bastante tempo, Esther cresceu, Mardoqueu cuidando dela, ele era tio dela, os pais dela morreram. A Bíblia diz assim que o rei daquela época se chamava Assuero. Fala comigo, Assuero. Isso aí. Ele tinha uma esposa que se chamava Vasti. Fala, Vasti. Aí a Bíblia diz assim que certo dia ele preparou um banquete bem bonito lá dentro do palácio dele. E chamou todos os príncipes para olhar as riquezas dele, para ver tudo que ele tinha. E ele chamou a esposa dele, amém? Chamou Vasti, para saber, para os outros príncipes verem a beleza da esposa dele. Só que ela não foi. E por ela não ter ido, cresceu o ódio no coração do rei. E ele mandou ela embora. Amém? Até aí ninguém estava entendendo nada, mas já daí tinha um plano de Deus para a história daquele povo. Por que Deus tirou Esther, ou melhor, Vasti, do reinado? Porque Deus queria colocar Esther no lugar dela. Ah, irmão, peraí, não estou entendendo. Vamos continuar aqui a palavra, você vai entender. A Bíblia nos diz assim que passou um tempo, o rei ficou chateado porque estava sem uma esposa, porque estava sem a mulher dele. E ele mandou que se chamassem na terra de Suzã as mulheres virgens e formosas à vista, para que uma delas fosse eleitas a rainha. Amém? E Esther estava entre elas. A Bíblia diz que Mardoqueu preparou Esther, ela foi, ficou sob a mão do guarda do rei, ficou sob a mão dos eunucos do rei, lá dentro do reinado. E a Bíblia diz assim que no dia da eleição, quando o rei começou a olhar para um monte de mulher lá, mulheres bonitas, bem vestidas, cheirosas, porque elas tomaram um ano, a Bíblia diz, foram 12 meses de banhos, especiarias, para se apresentar perante o rei. O rei olha para aquela multidão de mulheres e ele só enxerga Esther. E ele fala, é essa que eu quero para mim. Até aí ninguém entendeu nada, até aí ninguém sabia de nada. Mas Esther era uma mulher judia, que em outra possibilidade, ou melhor, em outra impossibilidade, jamais entraria na casa do rei, a não ser para servir, para ser uma serva. O que essa palavra está querendo dizer? Às vezes para nós tem coisas tão impossíveis, não dá certo, mas Deus ele abre porta onde você não sabe que vai abrir. Essa palavra ela garante para nós que assim como Deus abriu uma porta que parecia ser tão impossível para Esther, Deus está abrindo hoje uma porta para você, porque Ele sabe que lá na frente Satanás ele vai tentar vir contra você, mas essa porta é o que vai fazer você ter armas para combater contra ele. Foi o que a irmã Jéssica falou aqui hoje, que a gente tem arma para combater.
Ela falou assim que a gente tem, Deus está abrindo portas para a gente escapar. E Deus abriu porta para Esther. Deus abriu uma porta, colocou ela dentro de um palácio, porque Deus sabia que mais para frente o inimigo ia querer tirar a vida dos judeus. Amém? Continuando a palavra, a Bíblia diz assim que o rei constituiu um homem chamado Amã para ser o primeiro-ministro do reinado. Amém? E esse homem queria que todo mundo se ajoelhasse perante ele. E Mardoqueu, sentado sempre, todos os dias à porta do rei, não se ajoelhava perante esse homem. E Amã foi criando ódio no coração dele. Até porque outros homens chegavam para ele e falavam: olha, aquele judeu não se agacha perante você, aquele judeu não se prostra perante você. E Amã falou: então eu vou matar ele e o povo dele que está aqui dentro do reinado de Susã. Amém, igreja? Amém, Deus. A Bíblia nos diz assim que passado-se um tempo, Amã, com raiva no coração, chega até o rei e fala: rei, deixa eu preparar um decreto, que seja preparada uma forca para um homem que está aí, um judeu. É um povo, rei, que é fora dos costumes da nossa terra, eles adoram outros deuses. Eu quero exterminar esse povo. E o rei falou: bom, se é para o bem do meu reinado, tudo bem. Você se lembrou que Esther era judia? Só que ela já estava dentro do palácio. Quem um dia ia entender que mais para frente alguém ia querer matar todos os judeus? Só que ela não tinha revelado que ela era judia para o rei. Ela estava lá escondidinha dentro do palácio. A Bíblia diz assim que quando, naquela época, se o rei ele assinasse, colocasse o anel, a palavra do Medo e do Persa, não podia voltar atrás. Foi então assinado um decreto que tal dia, depois de um ano, seriam mortos todos os judeus. Amém? Amém. Essa foi a sorte que foi lançada sobre eles, o pur, que significava maldição. Falei comigo: pur. Pur. Vocês vão comer arroz e feijão hoje? Tá falando tão baixinho, é o frio, né? Fala pur. É isso aí. Não é puro, é puro. É. Foi uma sorte que foi lançada. Vamos dizer assim que Amã, ele jogou uns búziozinhos assim, vamos dizer assim, né? Para saber como bateu umas atabaques, para ver o que quer que acontecer com o povo judeu. Pensa no homem ruim, era esse Amã. Era ruim. Pior que o Lampião, era ruim mesmo. E Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu não se prostrava perante ele, não tinha medo, sabe por quê? Porque quando a gente serve a Deus, a gente não tem que ficar se prostrando perante qualquer um. Pode ser ruim, pode ser o que for, eu sirvo a Deus e é só Ele que eu me prostro. Meu Deus. Aí o que é bonito nessa história é que Mardoqueu, estou esquecendo o nome do rapaz, Mardoqueu, certo dia, ele viu 2 soldados do rei tramando matar o rei, Bigtan e Teres. A Bíblia fala assim que Mardoqueu correu lá no rei e falou: ó, rei, tem 2 soldados lá que estão querendo tirar sua vida. O rei mandou matar eles, amém? E o nome de Mardoqueu foi escrito no livro das crônicas. Passou muitos anos, muito tempo, Esther já era a esposa do rei. E estava chegando perto do dia da morte dos judeus e da forca preparada para Mardoqueu. A Bíblia diz assim que chegando perto desse dia, graças a Deus, paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim que chegando perto desse dia, todo mundo começou a criar, presta atenção na palavra, todo mundo começou a criar uma coisa assim no coração, uma tristeza, porque eles sabiam que o mal de morte já tinha sido decretado para eles. E a Bíblia diz assim que então Mardoqueu mandou uma carta para Esther e falou: Esther, vai e se ajoelha perante o rei, pedindo para que ele revogue as cartas da nossa morte, Esther. Lembra que você também é judia. E ela falou: mas Mardoqueu, faz 30 dias que eu não sou chamada para me apresentar diante do rei. Se eu for lá sem ele me chamar, ele me mata.
A ordem daquele tempo era essa: se apresentasse no átrio interior do palácio e o rei não tivesse chamado, a pessoa era morta. Esther não tinha se lembrado que no meio de muitas mulheres ela foi escolhida para estar lá dentro do palácio. Glória a Deus. Às vezes a bênção está na nossa mão, mas a gente não se lembra que Deus já fez tanta coisa para nos abençoar. Meu Deus. Irmão, quando você tiver com queijo a faca na mão, saiba cortar direitinho. Não desperdiça a bênção que Deus está colocando na sua mão, crente. Não desperdice a vitória que Deus está colocando na sua mão. Ei, você já foi colocado no palácio. Não precisa de temer lei que as pessoas criaram. Vai e se apresenta na presença do rei, porque ele vai te garantir o cedro. Deus. O que é garantir o cedro? Naquela época, a lei, vamos dizer assim, se você se apresentasse perante o rei, sem ele ter chamado, o único momento que a pessoa podia não ser morta é se o rei estendesse o cetro na direção da pessoa. Mardoqueu falou: vai, Esther, senão todos nós vamos morrer. Não pensa que você dentro da casa do rei vai escapar, você também é judia, Esther. Todos nós vamos morrer. E ela começou a criar uma coisa no coração: mas rei, ou mais Mardoqueu, eu vou morrer, faz tempo que o rei não me chama. Então Mardoqueu, ele falou o que está escrito aqui no versículo 14. Por quê? Se você se calar nesse tempo, Esther, Deus com certeza vai preparar socorro e livramento de outra parte. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que nós somos exclusivos, né? A gente quer ser exclusivo para fazer a obra, quer ser exclusivo para dar, para se apresentar. E às vezes a gente tem medo, não se apresenta. Irmão, Deus não está te obrigando a fazer nada. Verdade. Deus não está te obrigando a servir a Ele. Deus, não. A gente não pode pregar que Deus está obrigando eu a servir Ele, porque não é isso. Deus não está te obrigando a você assumir seu chamado, só que tem as consequências para as suas escolhas. Verdade. Se Esther não tivesse escolhido se apresentar diante do rei, todos os judeus teriam sido mortos. Às vezes você tem que se arriscar para receber o favor de Deus. Às vezes você tem que colocar as suas costas debaixo da navalha para você receber o favor de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Esther, tudo bem, se você se calar, Deus vai preparar outra pessoa de outro lugar. Mas Esther, pensa bem, quanto tempo demorou? Nós judeus estamos tanto tempo sendo presos, sendo humilhados, nós somos escravos. Pensa bem quanto tempo demorou, e olha aí a chance que você tem. Irmão, Deus está falando para você: pensa quanto tempo demorou, quanto tempo você passou por cada coisa, e olha aí a chance de Deus na sua mão, a profeta que Deus te deu. Assuma o teu chamado nessa noite de hoje e faz o que Deus colocou na tua mão. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, aleluia, e ajunta todos os judeus que se acharem na terra de Susã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também, assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Sabe o que movimentou Esther para se arriscar e chegar na presença do rei sem ela ser chamada? Ela assumiu o chamado de Deus na vida dela. Glória a Deus. Amém. Ela começou a pensar: Deus já me colocou dentro do palácio, eu sou querida do rei. Se ele não me chamou, mesmo assim eu vou. Se eu perecer, se eu morrer, tudo bem, morri. Mas o que importa é que a vontade de Deus eu fiz. Irmão, se você tiver esse pensamento no teu coração, eu te garanto que você vai pra frente, você não fica parado. Porque às vezes a gente acha que tá onde a gente está, tá bom. Nós nos acostumamos, o ser humano se acostuma com todas as situações. Lá em Romanos 12 fala assim: não vos conformeis com este mundo. A gente se conforma, sabe por quê? Porque a gente está dentro da igreja, a gente está bem, eu estou bem.
Você está subindo no altar, está pregando, você está louvando, você está bem. Aí às vezes a gente se esquece de se preocupar com o todo que está à nossa volta. Esther, ela criou dentro do coração dela um conformismo. Ela falou, bom, eu estou bem, eu estou aqui dentro da casa do rei, não vai acontecer nada comigo. Mas ela começou a se lembrar, e o meu povo, para que Deus ele me colocou aqui dentro, irmão? Deus não te colocou dentro do palácio para você ficar lá vivendo do bom e do melhor. Deus te colocou lá para você salvar pessoas que estão ao seu redor. Deus te colocou dentro do palácio para você mudar a sentença de maldição em sentença de bênção na tua vida. Às vezes a gente se conforma porque isso é do ser humano. Quando o ser humano está na bênção, ele está bem, estou bem, não quero mais saber de nada. Deus não te colocou na bênção só para benefício teu. Deus quer te usar na terra. Deus quer fazer de você grande. Deus quer te fazer grande, irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o homem foi inventar o microfone, antes dele inventar o microfone, ele pensou, bom, eu tenho que inventar um aparelho que alguém vai ter que segurar, né? Para poder pegar a voz da pessoa, transmitir nas caixas, passar para quem estiver ouvindo. Quando o homem inventou o vaso, ele falou, bom, vou ter que inventar alguma coisa para segurar as flores. Quando ele inventou o copo, eu vou ter que inventar alguma coisa para a água não ficar assim. Como é que eu vou ficar bebendo água na torneira pro resto da vida? Ou então, como é que eu vou ficar bebendo água na mão pro resto da vida? Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Toda matéria, toda obra feita tem um porquê. Toda obra feita tem um porquê. Antes de Deus formar você, Ele pensou assim, olha, eu vou fazer aquele meu servo, para ele ser fiel a mim. Eu vou usar ele vai ser meu vaso, ele vai transmitir a minha palavra. Sabe por quê, irmão? Porque antes de Deus fazer, Deus ele sabia o que ele queria que você servisse a ele. Deus ele sabia o que é que ele queria que você fosse para ele. E agora eu quero perguntar, nós estamos assumindo a posição a qual Deus ele nos colocou? Nós estamos assumindo a posição a qual Deus ele antes de nos fazer pensou que nós seríamos? Esther se conformou